Bem-vindos a esse bate-papo sobre carreira e processo seletivo no Google. Primeiramente, queria agradecer a Angélica e a Ana Lúcia por ajudar na organização desse evento, na divulgação. E, bom, para se apresentar, meu nome é Roberto, eu sou de Brasília e hoje eu trabalho no Google como engenheiro de software em Londres. E esse aqui é o Dudu. Oi, eu sou o Eduardo, eu sou manauara, moro em Berlim, trabalho para Google Identity, então é meio que o time que cuida do login, das contas, e sou forrozeiro também. E hoje, então, primeiro, por que a gente está aqui, né? Por que a Google veio para cá? Disso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro começar dizendo por que a gente está aqui, por que a Google veio para cá. Eu vou conversar um pouco sobre como é que é trabalhar na Google e o Roberto vai falar como entrar. Tá? Por que a gente está aqui? A primeira razão é por causa de vocês, por causa do talento na sala. A gente não quer, a Google não quer perder esse talento por falta de informação. A segunda razão, esse daqui é o nosso moto, vocês estavam vendo no primeiro slide, Create Design Code Build for Everyone. A gente quer criar soluções, produtos para todos. E para a gente conseguir criar produtos para todos, a gente precisa da representação de todos na nossa força de trabalho. E dá para ver esse esforço da Google na contratação. Aí eu estava conversando com o Roberto um dia desses e trocando figurinhas sobre os nossos times. Esses daqui são todas as nacionalidades do meu time. São 9 nacionalidades diferentes. Algumas dessas bandeiras eu nem conhecia. Tem Singapura, Alemanha, Norte Macedônia, China, Estados Unidos, Rússia, Líbano, Itália e Brasil. E meu time, isso daí eu só estou contando os engenheiros do meu time, que são 11. Então são 9 nacionalidades e 11 pessoas. E eu não estou contando as duplas nacionalidades aqui. Então, eu acho isso muito especial da Google. E dá para ver isso também nos produtos que a Google cria aí no Google I.O. desse ano. A gente apresentou sobre o Realton, que é a otimização dos sensores de câmera e do software para câmera para capturar todas os tons de pele. Então a gente realmente quer que em todos os nossos produtos tenha representação de todo mundo. E é por isso que a gente, eu e o Roberto, vindo da Europa, a gente veio para cá. Tem time da Google aqui no Brasil também, mas não tem representação de todos os produtos no Brasil. Então, os escritórios de Belo Horizonte e São Paulo, não tem Maps, por exemplo. Não tem Photos. Então, vários desses produtos precisam de representação de brasileiros, porque nós somos usuários também, mas esses times não estão aqui. Então a gente precisa de brasileiros lá fora também. E também, a outra razão, que nós aqui estamos falando com vocês, é que a gente quer mostrar que essa carreira lá fora é possível. Se você quiser ver como é que é morar na Europa, é possível isso. Eu brinco com a minha namorada, cada 2 meses eu digo para ela, agora mudar para a Austrália, eu tento aqui, eu moro em Berlim, no fim do ano. Eu digo, bora para a Austrália, bora para o Brasil, bora mudar daqui. E isso só é possível fazer essa brincadeira porque realmente eu tenho essa oportunidade. E eu acho isso muito legal. Perguntas nessa primeira parte? A gente tem tempo suficiente, então vocês podem perguntar. Se tiver faltando tempo, a gente vai falar. Vocês pensam em abrir uma sede aqui no Rio de Janeiro? Estão vindo alguns times para o Rio de Janeiro. Eu acho que vai acontecer muito isso. Eu tenho que verificar isso. Tem como você anotar essa questão? A gente vai mandar essa resposta. Eu, por exemplo, trabalhando com a equipe de na Europa, eu preciso ir para lá ou posso ir remotamente?
Eu vou falar um pouco de trabalho remoto nos próximos slides, mas normalmente normal é que você trabalhe no time que você está. Você trabalha no mesmo escritório do seu time. No meu caso, eu não trabalho no mesmo escritório do meu time. Ainda é no mesmo país, mas não é no mesmo escritório. Eu moro em Berlim e meu time está em Munique. Você comentou sobre Berlim. Você fala alemão ou Não. as pessoas são todas em inglês? Não. Primeiro, a Google é uma empresa que você vai falar em inglês. Eu estive em alguns escritórios, todos eles completamente em inglês. Você, até no refeitório, comendo e tal, na Alemanha, vão falar inglês com você. Não tem essa exigência de falar a língua do país em que você está. Qual é a dificuldade de trazer mais produtos para cá? Você falou que é pouco. Eu acho que é mais uma dificuldade de ter muitos produtos. E aí ter uma representação de todos os produtos em todos os países é uma parada difícil. Sendo brasileiro aqui, fazendo processo seletivo no Brasil, é comum, ele tem tanta possibilidade de trabalhar lá fora quanto trabalhar aqui em Belo Horizonte e tal, ou existe de possibilidades? Dá pra ir pra lá? Você pode fazer um processo seletivo daqui pra ir pra fora, mas também pra interno aqui, quanto tipo? Sim, é possível. A gente vai passar um site, careers.google.com. Você pode aplicar para posições em todo o mundo. É claro que é mais fácil ir para o Brasil, porque vocês já são autorizados a trabalhar no Brasil. A Google não vai ter que arrumar um visto e tal. Mas o Roberto, por exemplo... Eu estava morando em Paris, mas eu consegui uma oferta para o Reino Unido, aí eu vou comprar um pouco o visto, um pouco o teste de inglês para conseguir o visto. Então acontece isso. Fala no microfone, eu aqui quase não estou na vida. Então, o que eu tinha falado, o negócio do visto, o Google ajuda. Eles pagam o processo do visto, pagam teste de inglês se precisar para conseguir visto. É bem tranquilo isso. Ok, continuando. Então vocês sabem agora por que a gente está aqui. Vamos explicar um pouco como é que é trabalhar na Google. E a gente vai começar pela parte que eu acho que é mais batida, né? Os benefícios. Teve até filmes sobre isso, os estagiários, não sei se vocês assistiram. Então vamos falar um pouco dos benefícios da Google. Primeiro que vem à cabeça são as refeições. A maioria dos escritórios tem todas as refeições, então você chega lá, tem café da manhã, almoço e janta. Isso é muito bom e é de graça. Além disso, aliás, tem até a brincadeira de que quando você entra na Google você ganha necessariamente 5 quilos. E é verdade. Além disso, tem microcozinhas, então são cozinhas mais ou menos desse tamanho aqui, que ficam a 10, 30 passos da sua cadeira, da área de trabalho. Onde tem cereal, leite, tem barrinhas de proteína, tem frutas, tem todo tipo de coisa que você precisar, tem Coca-Cola. E aí, para contrabalancear esse efeito aí dos 5 quilos, também tem academia. Então, se você gosta disso, não é o meu caso, se você gosta disso, de puxar ferro e tal, provavelmente vai ter uma academia no seu escritório. E aí, puxou ferro, pô, tá suado, quer continuar a trabalhar, vai ter chuveiro também. O chuveiro vem tem shampoo e o sabão líquido lá, tem desodorante, então tem toalha, então tem tudo que você precisa para ficar cheiroso. Finalmente, não te dão um cachorro, mas você pode trazer um cachorro pra... Na maioria dos escritórios você pode trazer um cachorro para a empresa. Eu acho isso muito legal, eu não tenho um cachorro, mas a galera traz o cachorro e eu fico com ele lá e tal. Se você não gosta do café da maquininha, tem barista também, fazer aquele cappuccino com artes, na maioria dos escritórios. E um ponto um pouco mais especial para mim, que é o trabalho remoto. No meu caso, o meu time é em Munique. Meu time está todo em Munique, na verdade, e eu tinha pegado um contrato para Munique. Teve a pandemia, então passei a maior parte do tempo trabalhando remoto. E no finalzinho da pandemia, quando a gente já ia voltar para o escritório,
a minha namorada conseguiu um trabalho em Berlim. E aí eu comecei com o meu gerente, por isso que eu coloquei um asterisco aqui, isso aqui é depende do gerente, não é todo mundo que pode trabalhar remoto, claro que vai depender da sua relação com o seu gerente, mas comecei com o meu gerente e ele foi, pô, velho, se você acha que você vai conseguir fazer o mesmo trabalho, pode ir lá, a gente vai arrumar para você vir aqui a cada 2 meses, ou a frequência que precisar. Então, para mim isso foi muito importante, pessoalmente. E tem outros benefícios que talvez eu tenha esquecido. Tem também sala de música, se vocês estão com algum instrumento, dá para ir, tem um monte de instrumentos na maioria dos escritórios. Tem também sala de soneca, se quiserem tirar um cochilo. Tem também sala de massagem. E a maioria dos escritórios tem, como o Dudu falou, café da manhã, almoço, jantar grátis. No meu escritório em Londres, o café da manhã ele fecha às 10, então tem que chegar no escritório antes das 10, que é um problema. Mas, fora isso, tranquilo. Sim, aquelas cadeiras de massagem que tem no aeroporto, que a gente nunca quer sentar, tem que pagar, tem lá também, ilimitado. E eu acho que tudo isso que tem em comum, todos esses pontos, é que a Google quer que você foque no trabalho. Ela quer... você não precisa pensar em onde que eu vou comer hoje, o que eu vou comer, vou trazer uma comida do trabalho. Não, vai ter comida lá. Ela não quer que você pense, pô, minha academia está próxima do trabalho, de casa e tal. Não, vai ter academia lá. Pô, cheguei atrasado para uma reunião. Você pode ir direto para a reunião e depois tomar um banho para ficar cheiroso pro resto do dia. Então, se você esquecer o computador em casa, tem um computador para pegar emprestado lá, para você trabalhar o dia inteiro e não precisar fazer esse trajeto de ida e volta. Se você esquecer o crachá, tem que criar um temporário. Então é realmente focado em não ter burocracia. Você quer trabalhar, você vai conseguir trabalhar de boa. E, claro, para todos esses benefícios tem mostra muito a confiança que se tem no empregado. E eu acho isso muito legal. E que foi a mesma confiança que o meu gerente teve comigo. Vai trabalhar de Berlim? Se você acha que você vai conseguir trabalhar de lá, vai com Deus. Fala com Deus. Você gosta de brasileiro. Perguntas? Vocês já trabalham no Google há quantos anos? Eu fiz 8 meses de estágio e estou há 1 ano e meio como full-time. Empregado, não sei. Eu fiz 5 meses de estágio e estou há 11 meses como empregado. Salário, estagiário, Importante. Então, Google paga só 5% do mercado e no topo, 5% de salário de engenheiro de software, isso é que o Google paga, e o salário de estagiário é igual ao salário de full-time, de alguém que acabou de começar. É basicamente igual, não tem os stocks. Não tem, você não ganha ações. Vale a pena. tem possibilidade de ser um contrato efetivado na faculdade? Tem, mas se eu olhar assim para os engenheiros ao meu redor, normalmente eles são diplomatas. Então eu acho que tem, se você, sei lá, vê trabalhando no compilador, nem foi para a faculdade, trabalhando no compilador e tal, você tem muita experiência e mostra esse interesse em software, eu acho que tem como. Mas se eu olhar ao meu redor, nos times ao meu redor, a maioria da galera é diplomata. Ela perguntou, o contrato de vocês é quantas horas? O nosso contrato é 40 horas, eu acho que isso varia de país para país, mas normalmente é a média do país. Então em Paris acho que era 36 horas. Como foi esse processo de participação de vocês? A gente vai falar disso depois. Mas Foi tranquilo? Claro. Eu vou falar depois. Vocês começaram o processo aqui no Brasil ou já aplicaram uma vaga direto no exterior? a gente, na verdade, a gente fez, a gente continuou a graduação na França, e aí de lá a gente
pegou um estágio na Google na Europa, ele lá no Mas não é preciso estar na Europa para aplicar para um estágio na Europa. Tem vários amigos que fizeram estágio em Belo Horizonte, aí depois conseguiram oferta para ir para Londres ou para alguma outra cidade na Europa. A remuneração é mesmo? Oi? A remuneração é mesmo, tanto no Brasil quanto no exterior? Claro que não. Lá eu pago muito mais de apartamento. A remuneração depende um pouco do custo de vida que você tem. Então, o custo de vida na Europa é bem maior do que aqui. Qualquer coisa. E é isso aí. Há algum tempo atrás, ele fez uma coisa assim, o CEO teve uma da Shine lá, falou sobre produtividade, não sei o que, que tinha um headcount muito grande, mas tinha muito problema sobre, e estava procurando até soluções, etc. Eu acho que até mesmo querer que eles também não estavam gostando muito de trabalho remoto. Isso mudou alguma coisa, sei lá, não sei se entender errado. Mas você imagina que tem 40 horas semanais de contrato, mas tem uma cobrança bem grande de produtividade. Então, nunca tem uma cobrança de horário, assim, ninguém vai ficar vendo que hora você chegou, ninguém vai ficar microgerenciando o que você está fazendo. Então, cobrança desse tipo não tem. O que tem é um negócio de longo prazo, se você está realmente entregando o projeto ou não. É um negócio bem mais longo prazo, não tem em cima de você o tempo todo, cobrando produtividade. Vocês não, quando vocês aplicaram, estavam no meio da graduação de vocês, não estavam? Então, vocês tiveram que se mudar para o local onde tinha, porque, digamos, a gente está aqui no Rio, não tem sede aqui, se a gente aplicasse, vocês não teriam como continuar aqui no Rio ou continuar aqui na faculdade, tem que migrar, é isso? Então, para estágio, é como se fosse, o ideal é fazer um estágio de verão, né? Eu vou falar mais sobre como funcionam as datas para aplicar, quando que são os estágios, mas quando você fazer um estágio de férias, eu não sei se aqui tem isso, mas algumas universidades têm um período específico para fazer estágio, para se mudar. Os estágios do Google são de tempo integral, então não sei de ninguém que tenha feito em tempo parcial, mas vou falar mais sobre isso depois. Pra quem vai? Só para acabar, eles dão um bônus só para você fazer a sua relocação. Normalmente esse bônus é bem suficiente para você mudar, ficar um mês lá morando e tal. Quando você é contratado e quando você vai fazer um estágio, você recebe esse bônus de relocação, que é bem mais do que suficiente para pagar uma passagem para o lugar e para conseguir um apartamento lá. Mas aí, em relação de, assim, o estágio de vocês não estavam graduados, né? Vocês estavam ainda em formação. Durante a formação. Todo esse pessoal, né? Que vocês falaram que muitos que ainda não tinham diploma, vocês se encontraram lá, essa parte foi meio estranha. Vocês falaram que alguns não eram formados, né? Não, eu disse que tem pessoas que não são formadas na Google, não é uma coisa que eu vejo normalmente. O que a gente falou é que tem gente que é formada no Brasil e vai para a Europa. Então, a gente sabe de vários exemplos. Eu vou pedir uma coisa. Eu falei de benefícios. É só para ter uma boa ideia do tempo da palestra. Então, se a gente tiver perguntas sobre benefícios ou o que rolou antes, porque tem várias coisas que a gente vai falar durante a palestra. Perguntas sobre o processo seletivo, sobre Como entrar na Google? como entrar no Google, eu vou falar mais depois. Aí depois eu vou abrir para pergunta também. Então, Sobre a questão de benefício, tem alguma coisa relacionada para pessoas que têm filho, por exemplo, Sim. creche, algum incentivo? sim. E algum benefício específico para mulheres, para atração de mulheres? Vocês têm na equipe de vocês algum programa? Eu sei que tem licença de paternidade e maternidade. E ao mesmo tempo a licença maternidade e paternidade é igual. Mesma coisa. Benefícios específicos para mulheres. Isso já ajuda a tirar um pouco esse viés de contratação. Dá um exemplo também, na hora o entrevistador, quando vai fazer o relatório da entrevista, não pode dizer se é homem ou mulher, é sempre candidato, sem dizer feminino ou masculino. Qual era a primeira pergunta antes de... Foi essa do benefício para filho, para alguma coisa, e programa de atração para mulheres, mas eu acho que vocês vão falar depois. Sim, tem programas também. Seleção. Tá. Ok? Então, tudo que eu falei sobre benefícios, eu disse que tem algo central, que eu acho que é um pouco cultural. Eles querem que a gente foque no nosso trabalho, que a gente performe longo tempo, não quando acabou de entrar na companhia.
Então eu vou continuar falando um pouco mais de cultura. E o primeiro aspecto que eu queria conversar sobre é esse equilíbrio vida pessoal e profissional. O seu gerente, uma coisa que me chocou quando eu entrei foi meu gerente de estágio, meu gerente de full time, várias vezes falaram: não trabalha mais de 40 horas, não trabalha em final de semana. Mesmo que eu nem tinha falado sobre isso, eles falaram: não trabalha mais de 8 horas por dia, não precisa, não se queima agora, não adianta trabalhar muito agora, porque a gente está pensando na sua carreira em longo termo. Então foca agora, você está começando no time, você vai ter que aprender bastante coisa. É ok você não produziu tanto quanto você imagina que deve produzir. E para dar uma anedota, minha primeira semana lá trabalhando no NIC, que deixaram trabalhar no escritório e tal, eu fui pro escritório, estava lá com o meu fone de ouvido codando, um empolgadão no flow. Chegou um cara, passou a mão assim, opa, tirei o fone, desculpa, tudo bem? Aí ele, go home, vai pra casa. São 7h30, vai pra casa. Eu olhei ao redor, não tinha mais ninguém. E eu acho, o cara interrompeu meu flow, né? Mas eu acho importante isso. Eu acho importante para não criar essa pressão social de ter gente lá ficando até 10 horas, 11 horas da noite. Então é importante ter essa cultura de todo mundo tá olhando um pro outro. Cara, você tá 7h30 aqui, vai pra casa, sabe? Isso eu acho muito legal. É meio que uma cultura geral da companhia. A segunda coisa que eu acho muito interessante é decisões baseadas em dados. Para dar um exemplo concreto, quando você escreve uma design doc, um documento dizendo como você vai implementar o seu projeto, uma das seções é What Success Looks Like. Você tem que dizer nessa seção, quando você lançar a funcionalidade, o que vai ser o sucesso dela. Então, por exemplo, eu trabalho no time de login. Tem uma funcionalidade que vai diminuir o tempo que o usuário demora para fazer o login em 1 segundo. É isso que eu coloco como sucesso. Essa funcionalidade vai diminuir o tempo do usuário em 1 segundo e não vai aumentar sequestro de contas. Então, não vai diminuir a segurança do usuário, então não vai aumentar o sequestro de contas. Não vai ter mais pessoas do mal, então capturando contas de usuário porque ela está menos segura. E aí, se eu lançar a minha funcionalidade e houver um acréscimo nesse sequestro de contas, eu digo, vou tirar. Se não diminuir 1 segundo, mas diminuir 0,5 segundos desse tempo, eu não vou colocar minha funcionalidade em produção. Eu vou tirar, repensar, talvez pensar em outras soluções, fazer um brainstorming lá com a galera, mas isso não vai para produção. Isso é muito importante, você definir qual é o sucesso antes, para evitar o viés de você, cria a funcionalidade, agora já está, eu vou deixar lá, né? Vamos dizer que 0,5 tá bom. Não, você definiu antes, criou um acordo com todo mundo do seu time, segunda, beleza? É isso que a gente precisa. E depois, se não deu certo, você volta para a sua funcionalidade. O terceiro ponto que eu acho muito interessante é a transparência. Então, no nível mais baixo, você consegue ver o código de todas as pessoas dentro da Google. Então, o código de toda a Google está disponível para todo mundo. Você consegue ver a história do código completamente. Então, você tem uma layerzinha lá que você vê, esse código aqui, qual foi a última mudança que teve. Eu consigo chegar lá, colocar Roberto Moura e ver tudo que ele programou nos últimos meses que ele esteve na Google. Eu consigo, procurar qualquer coisa. É uma empresa de pesquisa. Ela trabalha com isso. Então é muito fácil você achar alguém que fez uma coisa parecida com você e aprender com o código das outras pessoas. O segundo ponto você consegue ver o objetivo de todos os times da Google. Quase todos, claro. Mas YouTube, Drive, eu consigo ver o que eles estão querendo alcançar no próximo ano. E isso é muito interessante porque aí eu posso, meu time está trabalhando a mesma coisa, bora criar uma parceria.
Então, essa transparência ajuda muito internamente a aprender, a criar parcerias, a colaborar. E o último ponto, a cada 2 semanas tem um evento chamado TGIF, que significa Thanks God It's Friday. Graças a Deus é sexta-feira, em que o CEO fala 30 minutos dos resultados da companhia. Nos últimos 30 minutos ele responde perguntas dos empregados. E essas perguntas aparecem para o CEO de uma forma muito transparente. Você pode colocar sua pergunta lá. Se tiver suficientemente de votos, ela vai aparecer para o CEO. Certeza. E ele vai responder. Então isso é completamente transparente. Uma das perguntas, sei lá, de alguns meses atrás foi CEO, está tendo bastante inflação agora, né? Que tal ajustar esse salário? Então você tem essa transparência, você pode perguntar esse tipo de coisa lá. Eu acho isso muito interessante. E o último ponto que eu queria abordar, em outros aspectos da cultura, claro, é o blameless culture. Eu não achei uma boa tradução para isso. Oi? Vocês não estão ouvindo no final? Sim. Não? Ok, vou falar um pouco mais alto no microfone. O último ponto é... Deixa eu tentar falar mais alto então. O último ponto é blameless culture. Então, basicamente, ocorreu algum problema, você não vai dizer, foi o Roberto, ó. Olhei aqui o commit foi o Roberto. O Roberto não é muito bom mesmo, não. Não é esse o approach que a gente vai ter. Não vai ser essa a abordagem que a gente vai ter. A gente vai olhar para os processos, para a automação, para os nossos testes e ver, o que falhou aqui? Por que a gente não conseguiu capturar esse erro antes? E isso eu acho muito importante para as pessoas se sentirem confortáveis de trazer problemas que estão acontecendo, mesmo que o culpado seja ela. Se vocês não ouvirem a galera aí de trás, por favor, levanta a mão. Pode sentir a vontade de levantar a mão. Beleza? Pergunta sobre cultura. Você falou sobre a questão de testar. Você falou que você lançou para testes ou alguma coisa na sua descrição, por exemplo. Só que eu imagino que na Google você tem que fazer vários testes com inúmeras pessoas ou inúmeros usuários. Como é que vocês fazem isso em ambiente de teste e não em produção direta? Teste. Você pode responder a pergunta? Eu quis dizer, você falou que você testou, por exemplo, no seu caso, a inscrição lá, o login da pessoa, para não ter ataque, ser mais rápido e tudo mais. Como é que você faz esse teste com vários usuários? Como é que você consegue concluir que os seus dados estão corretos e não ser, só na sua máquina está dando certo, mas sim com todo mundo? Sim, tem várias formas de fazer testes, porque a gente chama isso, na verdade, de experimentos. Então a gente faz, para medir se está 1 segundo mesmo, a gente abre essa funcionalidade para 1% da população, selecionada aleatoriamente ou por meio de beta, pessoas que disseram, eu quero experimentar as coisas novas. A gente abre essa funcionalidade e mede a partir de só esses usuários e compara com o experimento de controle, que são usuários tendo as mesmas funcionalidades, exceto essa. É assim que a gente mede, mais ou menos. Só para complementar, tem mais 3 tipos de testes. Tem os testes automáticos, e todo código que você adiciona tem que rodar os testes, e você tem que adicionar testes também para testar tudo que você está adicionando. Tem também um negócio de testagem interna, que se chama dog food, comida de cachorro, que é essa expressão bem da ideia de que se você está trabalhando numa empresa fazendo uma ração de cachorro e você vai testar, você come você mesmo para ver se está bom. Então você lança essa funcionalidade internamente para os funcionários. E tem também um time específico de engenheiros de teste que você cria um documento dizendo o que precisa ser testado, manda para esse time testa tudo que precisa ser testado. Você tinha falado anteriormente que vocês têm uma hora muito bem definida de trabalho. Vocês não têm a cultura de trabalhar fora desse horário. Como é que vocês lidam com incidentes, com problemas que vão acontecer fora desse horário? Então, vem da pergunta. Repete a pergunta.
como eu falei que tem horário de trabalho, e ela perguntou, como é que você lida com incidentes, então? Tem pessoas específicas que trabalham com incidentes, eles são chamados de SRE, Site Reliability Engineer, engenheiro da... Eu esqueci qual dele. Tem pessoas que trabalham exatamente com isso, e elas são pagas de acordo com esses horários. Eles têm shifts tem essas horas de trabalho no final de semana, mas isso é tudo, tem um processo para isso. Eles ganham mais por causa disso. É uma própria função para fazer isso. É isso que eu falou, o on-call. Tem engenheiros que já fazem isso. Você, como engenheiro de software, não precisa fazer isso, essas horas extras, mas se você quiser, você pode, e você é compensado e ganha mais. Mas não é obrigatório. Você ganha umas férias, enfim. Essas pessoas têm um contrato diferente, então eles seguem esse contrato também. Não tem a ideia de trabalhar 50 horas só porque ele é SRE. Cara, eu gostei muito desse conceito de blameless que vocês têm, mas eu queria fazer uma pergunta. No caso de vocês mapearem, por exemplo, as fraquezas com relação à fraqueza técnica, né? Está faltando certo quesito técnico naquele funcionário ou no outro. Qual é geralmente a conduta que vocês têm? É mais voltada a juntar pessoas para ajudar, ou é encaminhar para treinamento, ou é encaminhar para fora da fila? Assim, nunca vai ter, nunca vai ficar divulgado publicamente dentro da empresa dizer de quem foi a culpa, mas tem até gente que já foi responsável por deixar os servidores ficarem fora do ar por alguns minutos, algumas horas, e continuaram dentro da empresa para contar a história depois. Então, a ideia é que você não tem que se sentir sem vergonha de dizer que aconteceu alguma coisa. Então, para agir, para consertar alguma parada, você não tem que ficar com medo de pensar, eita, vão me demitir se descobrirem que fui eu, vou ficar quieto. Então, não tem isso. E tem bastante treinamento, mas eu não sei de nenhum caso de alguém que tenha sido mandado para um treinamento depois de ter feito alguma coisa dessa. Eu acho que o que você tocou é uma pessoa que mostra consistentemente que não está muito bem tecnicamente. E isso entra um pouco no sistema de performance da Google. Então, como avaliar a performance de uma pessoa dentro do campo. Então, uma das formas de avaliar essa performance é peer feedback. Então, os seus coleguinhas de trabalho te dão feedback. Tem muita cultura de feedback também. Se você perceber que as pessoas te deram esse feedback, seu manager te deu feedback, você vai conversar com seu manager e dizer, o que eu preciso melhorar? Preciso melhorar em parte métricas, parte back-end, de front-end. Como é que eu posso atender o meu time melhor? E aí, claro, esse feedback vai afetar um pouco a sua compensação. Meio que, se você está performando muito bem, se a galera gosta, se o seu time está gostando de você, você está brilhando no seu time, você vai ter uma compensação maior, mas se não, vai ter esse feedback e vai ter uma preocupação de você aprender, você tentar sair desse problema. Normalmente é um problema isolado com relação a back-end, eu estou fraco no back-end, vou trabalhar nisso. Ou você diz para o seu manager, cara, eu gosto mesmo de trabalhar no front. E aí, se o seu time, você conversa com o seu time e diz, queria mesmo melhorar em front, me especializar nisso, e aí o seu time acomoda. Ou, se for um time puramente de back-end, não precisa de ninguém de front, você pode procurar outro time também. Isso é outro ponto. Eu mudei de time, mesmo estando só 1 ano e meio na Google, eu mudei de time. E foi um pouco porque eu queria explorar um time maior, mais no back-end, por exemplo. Então, eu meio que adaptei a minha carreira para se adaptar a mim, sabe? E isso é uma coisa que é encorajada na Google. Demorou 1 semana para eu conversar com outro time, eles me aceitaram e meu manager anterior aceitar também. Então, pode ser muito rápido. Vocês têm uma certa liberdade para propor novos projetos, novas ideias? Vocês têm que apresentar para o time? Como é que funciona isso?
vocês têm liberdade para propor novos projetos e ideias? Sim. A cultura, no meu time, na verdade, tem uma líder técnica que eu gosto muito, e o que ela faz, ela chega na reunião, ela senta e ela ouve. E a gente está propondo coisas, a gente está propondo, conversando e pá. De vez em quando ela dá uma ajustada na direção, mas é a gente que está propondo. Então, isso é uma coisa que é muito valorizada até. Mesmo que você queira propor coisas com relação à administração, com os processos do seu time, não seja algo completamente técnico, mas seja o processo do seu time, como que a gente, que direção que a gente vai. Você pode dar a sua opinião, e ela vai ser ouvida. Algumas vezes não vão na sua direção, mas isso é normal. Até em coisa que não é engenharia, por exemplo, eu já dei pitaco em como deveria ser o design, em reunião com o design, bem tranquilo lá. Você falou daquele exemplo do lance do 1 segundo no login, né, e tal, e aí você falou que você tem que meio que definir o que é o sucesso antes de você colocar para testar os posts, seja lá for. E aí, só que, tipo, é frequente isso acontecer de você, tipo, errar a mão na hora de dizer, de ser, tipo, muito otimista quanto ao que aquilo deveria alcançar, e aí você vai ter que repensar, ou, tipo, acontece às vezes de você pensar, usando esse exemplo, pensar, por exemplo, assim, colocar uma funcionalidade nova, dizendo que o sucesso é quando isso diminui em 3 segundos o login, só que aí você percebe que é impossível diminuir em 3 segundos. Aí você volta e você propõe exatamente a mesma funcionalidade, agora mudando apenas a parte do, o sucesso agora é diminuir em 1 segundo o login. Ok. Primeira questão, acontece de o seu sucesso não ser atingido? Acontece. Normalmente, esse sucesso é uma coisa que você alinha com o seu gerente de produto, você alinha com o seu time, você diz o que vale a pena realmente a gente colocar esforço. Talvez no segundo não vale a pena o trabalho de um engenheiro durante 6 meses. Se não vale a pena, então tira. O que mais? A minha questão é, tipo, se acontece muito vocês errarem a mão na hora de dizer, de ser muito otimistas na hora de dizer o que é o sucesso, porque enquanto vocês ainda não aplicaram, vocês às vezes não têm noção de como aquilo vai performar, entendeu? Mas tem muitas formas de você ter uma ideia de quanto você consegue melhorar. Normalmente isso é parte da design doc. Você está pensando o quanto que essa nova funcionalidade vai melhorar. Você vai ver métricas, define métricas, você convence o time de que realmente você vai atingir esse sucesso. E quando você começa, você vai participar mais da implementação e um pouco menos das ideias do projeto. À medida que você vai ficando mais tempo na empresa, você vai ser mais responsável pelo design, por das ideias do projeto, ficando mais responsável por dar as estimativas também. Mas no início, vai ser o pessoal mais sênior que vai dar as estimativas, você vai aprendendo quanto tempo que as coisas realmente demoram, o que dá mais trabalho na internet. Então, e dá para reajustar isso depois, não é um negócio, uma deadline fixa e vai ser demitido se não terminar o projeto nesse. Então é assim. A gente vai ter que correr um pouco, porque a gente só tem 1h30, já foram 40 minutos. Sim, então a gente falou um pouco da cultura, dos benefícios, e a gente quer que, por causa desses dois, a Google seja um ótimo lugar para trabalhar. O Google seja um ótimo lugar para trabalhar. Mas como é que é, de fato, o trabalho de um engenheiro na Google? Primeira coisa, a gente já tocou um pouco nisso, é um trabalho em equipe. Então você vai estar inserido dentro de times, e cada time vai ter os seus próprios processos. Isso faz muito sentido, porque tem times gigantes como o YouTube, que tem que lidar com milhões de usuários, e tem times menores, que lidam com ferramentas internas, por exemplo. E tem times de infraestrutura que provém serviços para todos esses times. Então, cada time define os seus próprios processos, mas, claro, tem alguns processos que são em comum, toda a companhia. Então, trimestralmente, a gente define OKRs, que são basicamente os objetivos do time, e os Key Results, que são formas de mensurar se você atingiu esse objetivo. Lembrando, a Google é muito focada em dados, em mensurar as coisas. E aí, a partir dessas OKRs, o chefe de produto e o líder técnico e o time também propõem novas funcionalidades e novos esforços para atingir
esses objetivos, esses key results, e normalmente se escreve um documento com requerimentos para novas funcionalidades. E aí, um engenheiro, ou 2 ou um grupo de engenheiros, vai lá e escreve uma design doc, que é exatamente definindo como implementar essa solução, como colocar isso dentro do sistema, quais são os requerimentos, qual que deve ser a latência, qual que vai ser a vazão que o sistema vai precisar. E finalmente, depois disso, você cria normalmente uma lista de tarefas, que é justamente para ter essa transparência de o quanto que está pronto o projeto. E aí essa lista de tarefas pode ser pega por todo mundo do seu time, ou só você, ou 2 engenheiros, e aí você conversa com o seu time para dividir essas tarefas. Tudo isso, é claro, é regado de comunicação aberta e brainstorming. Então, quando você está definindo um projeto no começo, eu normalmente converso com 2 pessoas que eu gosto de conversar no meu time, como é que a gente vai fazer isso, onde que a gente vai colocar isso no armazenamento, qual que é a latência que a gente precisa, conversa com o seu time cliente. Então, tem muita comunicação informal, mas também tem processos um pouco mais formais. Então, quando você começou a implementação, por exemplo, você cria reuniões de sincronização, onde a cada 2 semanas você vai falar com as pessoas que se importam com o seu projeto e vai atualizar elas sobre o que está acontecendo, como é que ele está indo, se tem alguns obstáculos para o projeto. E isso tudo para dizer que o trabalho de engenheiro é programar, claro, tem essa parte técnica que é muito importante, mas também uma boa parte é essa comunicação escrita e verbal. É muito importante você conseguir explicar suas ideias por escrito e verbalmente para todo mundo. Você acabou de falar aí, o trabalho de engenheiro é programar. Eu estava com a ideia de que essa função de engenheiro seria uma coisa que você programava aqui, mas não era a função principal programar. Qual foi o tempo de tempo que você passa lá trabalhando? Quanto tempo é codificando isso? Quanto tempo você passa programando? Eu vou falar isso no próximo slide. Então, vocês utilizam o Scrum? E caso vocês utilizem, quanto tempo duram as dailies, quanto dura a sprint planning e quais são os artefatos que vocês utilizam? Lembra que eu falei que alguns times têm processos diferentes? Tem times que usam Scrum, tem times que usam outros processos, tem times que não têm processos. Então, não é uma coisa que eu posso responder no escopo Google. Você lá atrás. Desculpa, eu não respondi a questão. Isso aqui então para colocar no final. Mas o que você teve de experiência na Google? Pouca experiência. O que eu tive de experiência? A interação normalmente é... No meu time passado, a interação era de 2 semanas. E a gente tinha deles. Nesse time agora, a interação é de 1 mês. E a gente sincroniza a cada semana com o time. Responde mais ou menos? Por aí. Obrigado. Cara, minha pergunta é a terceira parte da pergunta dele. Já que cada time adota um processo diferente, quem é o setor ou o profissional responsável por arrumar essa bagunça e sincronizar todo mundo? Como é que faz isso? Como é que vocês sincronizam os resultados de vocês com o resto da galera? Assim? Todos os engenheiros propõem coisas e talvez a decisão caia no gerente ou no program manager, no gerente de programa, mas basicamente todo mundo traz ideias, sempre olhando para esse blameless culture, pensa no que está acontecendo que está errado. A gente não atualizou as pessoas que se importam suficientemente. Então vamos criar uma newsletter. Quem que vai fazer isso? E aí manda isso para algum engenheiro. Então, o exemplo do meu time tem, todo dia tem stand-up, começa meio-dia, dura uns 10, 15 minutinhos, cada um fala o que vai fazer no dia. E no início da semana, em vez de ter stand-up, tem um sprint planning, o pessoal planeja para o resto da semana o que vai ser feito. E dessa reunião participa o project manager, o gerente de projeto, que geralmente alguns times têm isso, que é um cara que vai ficar
encarregado de te cutucar e perguntar se você está progredindo ou não, mas não muito. Ele tem que saber qual vai ser as estimativas para saber se está tudo correndo dentro do planejado ou não. E geralmente tem esse engenheiro da expedição. Mas a pessoa focada nessa função, eu diria que seria exatamente o gerente de projeto. Mas nem todos os times, meu time anterior não tinha tal pessoa. E última pergunta. Só existe engenheiro de software. A gente diz que engenharia de software é programação integrada no tempo. Então, tem vários contextos. E não precisa ter feito engenharia para trabalhar como engenheiro de software. Pode ter ciência da computação, alguma outra curso de dados, ou nem ter feito curso. Então, Respondeu? Última pergunta. Pode falar. Ok. Então, durante o seu tempo na Google, qual foi o seu maior... No seu tempo na Google, você teve... Eu acho que você teve algumas dificuldades. Você teve essas dificuldades? Você lidou com... Você foi e chamou sua equipe? Ou você foi lá diretamente com o gerenciador da equipe? Normalmente eu converso com a equipe. O que você quer dizer com dificuldade? Não sei, tipo, beleza, tô há umas 4 horas no mesmo problema, não consigo resolver, ou tô tentando construir uma parada que, assim, simplesmente tá, bem instável com quem eu vou falar pra, resolver as dúvidas. Eu falo com a equipe. Normalmente com a equipe, e às vezes eu sei quem que eu devo perguntar. Quem que é o cara que sabe de front-end? Isso é uma coisa que você desenvolve em um tempo médio. Tá, e respondendo a pergunta ali atrás, como é que é um dia na vida de um engenheiro? Individualmente, olhando para cada engenheiro, como é que ele gasta o tempo dele? Então tem e-mails, responder e-mails, óbvio, tem que programar, escrever testes, não existe código sem testes. Mandar o código para revisão, tem um processo de revisão de código na Google. Normalmente você precisa de uma pessoa que é meio que o dono do código, uma pessoa que já trabalhou nesse código, e uma pessoa que conhece a linguagem que você está escrevendo muito bem para revisar. Tem outras regras também, mas a gente vai usar isso para você. Você participa de reuniões, responde feedback do usuário, muitas vezes o feedback vai direto para a lista de engenheiros lá. Conceptualiza novas funcionalidades, então escrevendo design docs ou criando diagramas do sistema, participa de palestras, eventos e Roberto, por exemplo, entrevista candidatos. E tem tempo para comer também. Como você tinha perguntado, para dar uma ideia de quanto tempo eu gasto em cada uma dessas coisas, eu diria que 20% do meu tempo, mais ou menos, é em reuniões, em palestras, esse tipo de coisa. E eu diria que 60% mais ou menos é escrevendo código e testes. Essas 2 últimas semanas, na verdade, a maior parte do meu tempo foi escrevendo essa design doc para uma nova coisa que eu vou fazer. Então, eu passei 2 semanas conversando com várias pessoas de outros times, descobrindo um pouco o sistema e escrevendo isso. Então, você vai escrever muito. É importante conhecer o inglês, é bem importante. A companhia é americana e você vai ter que explicar muitas coisas sobre o sistema, sobre a sua solução para todo mundo. Respondeu a pergunta? E como é que é a parte de programar na Google? O que eu acho muito interessante é que tem vários problemas que você só vai encontrar na Google. Então, latência de 10 milissegundos. Provavelmente você não vai encontrar em outras... esse requerimento de latência de 10 milissegundos, provavelmente você não vai encontrar em outras empresas. Vazão de 1 milhão de queries, requests por segundo, também é outra coisa que você não vai provavelmente encontrar em outras empresas. Talvez em outra Big Tech e tal. Você tem que documentar e tomar cuidado sobre falhas, então, disponibilidade do seu serviço, pensar sobre qual é a disponibilidade do seu serviço, ter certeza que é seguro, que respeita a privacidade do usuário, tem vários processos e automação
para tomar conta disso, tem pessoas revisando a sua design doc para ver se você respeitou realmente a privacidade do usuário. Quando você está falando de interface gráfica, o seu software, sua funcionalidade, ela é acessível? Uma pessoa cega consegue usar ela? Uma pessoa que tem daltonismo consegue usar ela? Então, várias dessas coisas são pensadas, têm que ser pensadas diariamente na Google. E claro, a Google é uma empresa internacional, global. Você também tem que pensar em, vários países têm leis diferentes. Tem traduções que você tem que traduzir. Não é você que traduz, claro, mas você manda para tradutores fazerem isso. Então são várias coisas que você tem que pensar dentro da Google. E pode parecer um pouco intimidador, no início é intimidador, mas tem processos, como eu falei, e automação que vão te ajudar. E caso nenhum desses te ajudem, a coisa que mais te falam no começo é pergunta. Então você tem que se sentir confortável para perguntar para a sua equipe e para pessoas de outra equipe e para quem precisar, até você responder a questão. E finalmente, pode parecer, muita coisa que você tem que fazer antes de começar a programar. Você tem que escrever uma design doc, tem que pensar na privacidade, você tem que pensar em tantas coisas. Mas cada linha de código pode ter um impacto gigante. Na escala da Google, até nos projetos menores, uma linha de código pode estar rodando bilhões de vezes. O meu exemplo pessoal, meu projeto inicial do meu time foi modernizar a página que o usuário vê quando ele desdeleta a conta. Então o usuário tem que ter clicado lá, quero arquivar minha conta da Google, e depois ele desistiu de arquivar a conta e disse, vou recuperar minha conta. E era a página que o usuário vê depois que ele desdeleta a conta. E aí eu pensei, cara, esse projeto aí, ninguém vai ver essa página no mundo. Desde o começo da palestra, 20 mil pessoas viram essa página. Então, mesmo a coisa mais pequenininha tem um impacto gigante. Esse é o último slide, perguntas. Eu vou dar mais ou menos 5 minutos. A Google trabalha para evitar que, por exemplo, o código, uma parte do código básico. O código dos produtos do Google, eles ficam todos num único repositório, e esse repositório fica nos servidores da Google, então o código não fica no seu computador de trabalho. Você se conecta nesse servidor e edita o código que está lá. Tem vários esforços com relação a isso. A gente está investindo no Rust também, por exemplo. Aí, entrando na automação, tem vários sanitizers. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tipo, Thread Sanitizer, vários sanitizers, várias automações que a gente usa para ter certeza que o nosso código, como muito do código da Google em C++, C++ é uma linguagem um pouco difícil de usar, mesmo para experts. A gente tem várias automações para testar esse código, para ter certeza que não tem vulnerabilidades. Não sei se vocês Você faz aí, quando vocês vão implementar a nova funcionalidade, para fazer teste para ela, né? Sim. Mas isso acontece de você pegar para fazer teste de alguma funcionalidade que não está testada, por exemplo. Quando vocês enviam alguma coisa, existe alguma coisa tipo um funcionário, alguma coisa assim que vocês façam para ver se existe vulnerabilidade ou é toda a automação durante tudo? Então, além de ter a pessoa que vai revisar o seu código, ela vai checar isso, se tudo que você está adicionando está sendo testado. E ainda tem algumas ferramentas automatizadas, por exemplo, tem Mutex, acho que é o nome, que ele vai e troca algumas linhas de código para ver se os testes ainda passam mesmo assim. E se o teste continua passando, mesmo você deletando essa linha, então por que você adicionou essa linha, sabe? Então, ou essa linha não está mudando nada, ou você esqueceu de testar alguma coisa dessa linha. Então, tem
tem ferramentas internas para ajudar esse teste. Tem fuzzing, tem muita coisa. Tem muita coisa automática que testa seus códigos. Desculpa aí. Ela ali. Opa, uma dúvida minha é, as coisas que são desenvolvidas por a sua equipe e por outras equipes também, sempre vão para a produção ou também tem muitas coisas que são descartadas pela Google? E uma outra pergunta é, que você falou também sobre a disponibilidade das suas aplicações, eu queria saber se vocês têm uma cultura forte assim, de SRE, de definir sempre o SLI e SLO das aplicações que vão para a produção e são utilizadas pelas pessoas. Segunda pergunta, eu acho que a gente definiu esses termos. Então, tem essa cultura. Ele perguntou se a gente tem, eu falei de disponibilidade dos serviços, a gente tem cultura de definir a disponibilidade dos serviços em termos de SLI e SLO? Sim, eu acho que até a gente inventou os termos. A primeira pergunta, desculpa. Se as coisas que vocês desenvolvem, tanto a sua equipe quanto as outras equipes, tem muita coisa que é descartada ou sempre vai para a produção? Sim. Tem coisa que é descartada. O ideal é não fazer coisas que vão ser descartadas, mas às vezes acontece, né? Minha equipe mesmo, no último projeto, a gente estava com 80% pronto, aí o pessoal do design, de produto, falou que na verdade a gente tem que mudar essa página aqui, tem que tirar tudo isso que vocês já fizeram. Então acontece às vezes de mudar, mas o ideal é ter, no ciclo de vida do projeto, tem todo esse, que nem o Dudu falou, de design doc, do documento onde você vai botar os requerimentos, que é para o pessoal do time já discutir tudo isso antes dos programadores começarem a implementar tudo. Então é para minimizar esse desperdício de trabalho, já tem vários processos bem definidos para isso. E também é importante descartar coisas porque você aprende quando você está experimentando com coisas novas. Então, você descartou o código, mas os engenheiros e a equipe aprenderam. Tá. Você não lembro da ordem, desculpa. Não. Depois eu vou falar sobre o processo seletivo e sobre como chegar lá. Sim, talvez. Quantas perguntas a gente faz aqui? Mais uma pergunta e vamos lá para o processo seletivo. Agora, você que não. Mas tem um rapaz aí. Ok. Um pouco mais alto. A minha pergunta é sobre computadores. Você falou bastante sobre programar, ser programador. Então eu queria saber se você entra lá, tudo vai imediatamente ser programador, mas por exemplo, eu estou me especializando na área de segurança. Quando você entra, você vai ter ou já há uma divisão de interesse padrão? Quando você entra no estágio, por exemplo, você escreve um formulário dizendo quais são os seus interesses. Talvez você não entre no time que você queria, mas mudar dentro da Google é muito fácil mudar de time. E também é uma coisa que você consegue começar com o seu gerente, de se especializar em alguma coisa ou querer ficar mais abrangente. Respondeu? A gente vai ter. Desculpa, galera. Bom, a gente pode responder essas perguntas depois, né, no final. Agora que o Dudu acabou de falar um pouco sobre como é o trabalho de um engenheiro de software no Google, agora eu vou falar um pouco sobre como é que é o processo seletivo, como que funcionam as entrevistas, como vocês podem se preparar e no final da entrevista, peraí. Agora sim. Tá. Então é isso, vamos falar sobre o processo seletivo, como é que funciona. Então, a gente vai falar desde o início de o que tem que ter no currículo, como se preparar para a entrevista técnica, erros comuns de candidatos e onde encontrar recursos, o que vocês precisam estudar para de entrevistas. Eu estou no Google há 11 meses, sem contar os estágios que eu fiz antes, e depois que você já está 6 meses na empresa, você pode começar a entrevistar candidatos se quiser. Aí eu comecei a fazer isso, então já entrevistei 20 e poucos candidatos, eu tenho alguma experiência, então, bora lá. O que um recrutador procura quando está olhando o currículo de alguém? A primeira etapa vai ser sempre a etapa de currículo, né? Então, o seu currículo ele tem que estar em inglês, mesmo que você vá aplicar para a vaga em Belo Horizonte, que no Brasil tem o escritório de Belo Horizonte, que é o de engenharia, em São Paulo tem todas as outras coisas que não são engenharia, mas vão abrir um escritório de engenharia, acho que lá também. Eu acho que o Dudu está falando de um escritório no Rio, não tenho certeza, a gente vai ver isso, vai mandar um doc depois com algumas perguntas também, que a gente não sabe responder. Mas
mesmo que vocês apliquem para uma vaga no Brasil, é uma empresa americana, então o processo ele é o mesmo para as vagas no mundo todo. Então, as entrevistas vão ser em inglês, o currículo tem que estar em inglês também. E esse currículo, ele idealmente tem que seguir um modelo. Vocês podem pesquisar modelo no Google, CV, Big Tech, ou currículo Google Engenheiro de Software, e vocês vão achar vários modelos. E o ideal mesmo é que ele esteja dividido em algumas sessões. Aí eu vou falar o que é bom ter em cada sessão. A primeira sessão é o cabeçalho. Vocês têm que colocar informações básicas de contato, colocar nome, sobrenome, telefone, e-mail. E se vocês não têm ainda uma conta no GitHub, criem uma conta para botar os projetos pessoais. Depois eu vou falar mais sobre projetos pessoais e de projetos de curso na universidade. Mas nesse cabeçalho, coloquem o usuário no GitHub. E se tiver uma conta no LinkedIn, botem o usuário do LinkedIn também, nesse cabeçalho. Aí depois, qual que é a próxima sessão? Botar a sessão de estudos. Botar o nome da universidade e o curso que vocês fazem. E botar também data de início e data de fim. Não é para só botar que vocês estão cursando o curso até o presente. Porque para estágio, por exemplo, o recrutador precisa saber se você ainda será um estudante durante a época do estágio. Então tem que colocar a data de início e fim do curso. Aí só coloquem ensino superior, não precisa colocar escola de ensino médio ou fundamental no currículo. Também não precisa botar idade, gênero, foto, não precisa, essas informações não são úteis. Aí, próxima sessão, sessão de experiência. Se vocês já tiverem feito algum estágio, vocês podem colocar nessa sessão, botar o nome do lugar onde vocês fizeram estágio, o nome do cargo e uma pequena descrição. Por exemplo, startup XYZ, estagiário de engenharia da computação, fiz tal coisa para resolver tal problema usando tal tecnologia e tal linguagem de programação, uma curta descrição. Aí a próxima sessão, sessão de projetos, você não tem nenhuma experiência de estágio, não tem problema. Tá? Você pode botar seus projetos pessoais nessa sessão, botar para mostrar que você tem interesse em engenharia de software. E, então, qualquer projeto pessoal que você programou, fez um site, ou seguiu algum tutorial na internet, ou fez um curso, bota nessa sessão. Cursos da universidade que tiveram projetos também, bota no GitHub se puder, e mencione nessa sessão. E até maratona de programação, Game Jam, competição de programação competitiva. O Google tem 3 competições que ele organiza por ano. Tem o Hashcode, Code Jam e Kickstart. E, então, recomendo participar dessa. Só de mostrar que participou já mostra algum interesse, então bota no currículo também. E a última sessão é a sessão de habilidades. Vocês vão botar experiência nas linguagens de programação. E botem o quanto de experiência vocês têm, mas não usando anos. Tem gente que bota assim, Java, 2 anos de experiência. Isso não diz nada, é bem ambíguo. Pode ser uma pessoa que programa em Java todo dia há 2 anos, ou pode ser alguém que aprendeu no curso há 2 anos e nunca mais usou. Então usem adjetivos realmente para descrever o quão familiar vocês são com a linguagem, se é proficiente ou só familiar ou intermediário. E é isso para o currículo. Depois que vocês tiverem o currículo de vocês pronto, aí vocês vão visitar o site google.com/careers ou então careers.google.com. Lá tem todas as vagas do Google. Vocês podem filtrar por local e por tipo de vaga. E tem vaga para emprego, para tempo integral o ano todo. Agora, para estágio, tem só durante algumas determinadas épocas do ano. Para o escritório de Belo Horizonte, as vagas abrem em março, para o estágio no final do ano. E para a Europa, geralmente abre por volta de setembro, para um estágio no meio do ano seguinte. Agora, como se preparar para as entrevistas? Vou falar um pouco sobre como são as entrevistas, como é o processo. Primeiro falar sobre como é a entrevista para emprego, depois vou falar como é para estágio. A entrevista para emprego começa depois que você passou lá da fase de currículo. Vai ter no máximo 2 entrevistas por telefone, que na verdade
não é por telefone, é por Google Meet. E aí eu vou explicar mais como funciona essa entrevista técnica, mas depois que passou dessa etapa, vai ter a etapa de entrevistas presenciais, que na verdade não são presenciais, desde o Covid é remoto também. Então, qual que é a diferença entre essas duas entrevistas? As da primeira fase são mais fáceis, geralmente. Aí, depois que você passar por essas entrevistas, os entrevistadores vão escrever um relatório e vai ter um comitê que vai revisar todos esses relatórios e eles vão tomar uma decisão. O pessoal que participa desse comitê não tem ninguém que te entrevistou, para diminuir o viés. Tudo que o comitê vai ter acesso é os relatórios. E aí depois esse comitê se reúne e toma uma decisão, e tudo dando certo, vocês recebem uma oferta. Agora, como é que funciona para estágio? Para estágio é um pouco mais simples, são menos entrevistas. É só 2, no máximo 3 entrevistas por telefone, que na verdade é por Meet. E depois o comitê vai se juntar, vai ler os relatórios, e se tudo der certo, você recebe a oferta. Aí você recebendo a oferta, vai ir para algum time. Como é que vai ser decidido o time para onde você vai? O recrutador vai te mandar um formulário onde você vai botar as tecnologias que você tem experiência ou que você gostaria de trabalhar. E os gerentes do time que estão procurando estagiários vão receber esses formulários também. Então, o recrutador vai tentar achar um time que encaixe. Então, você vai ter entrevistas com cada time. E depois da entrevista com o gerente do time, você vai dizer para o recrutador se você gostou, se não gostou do time. E a mesma coisa o recrutador vai dizer se gostou ou não de você. Se tiver um match, aí você recebe a oferta realmente, aí vai ser com esse time. Senão você continua fazendo conversas com outros times até achar um que dá um match. E você não pode chegar para o entrevistador e falar, para o recrutador e falar assim, gostei desse time, mas quero ver se tem melhor. Não. Você diz um sim ou não e segue fazendo até achar um time. Agora, como é que funciona a entrevista em si? As entrevistas técnicas duram 45 minutos. Nos primeiros 5 minutos, o entrevistador vai falar como que vai funcionar a entrevista, vai fazer uma pequena introdução, vai se apresentar. Depois, são 35 minutos da entrevista em si, e eu vou entrar mais em detalhes. E os últimos 5 minutos são para fazer pergunta. Então você tem aí 5 minutos para perguntar o que você quiser para o entrevistador sobre a vaga, sobre a empresa. Então é um tempo bem útil, porque você pode perguntar algo que você não encontraria no Google. Então, durante os 35 minutos da entrevista técnica em si, como é que vai funcionar? O entrevistador vai te passar um problema e você e o entrevistador vão ter um documento, Google Doc compartilhado, em que cada um vai poder ver o que o outro está escrevendo. Aí o entrevistador vai te passar um problema e vocês juntos vão resolver esse problema. Assim que o entrevistador te passar um problema, não é para você começar a programar logo de cara. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que pensar nessa entrevista como uma conversa. O entrevistador não quer saber se você só sabe a resposta certa do problema e pronto. Não é assim. Ele quer saber como você chega nessa solução. Então, se você começar a programar de cara, sem fazer nenhuma pergunta para esclarecer o que o problema o que o entrevistador realmente quer com o problema, você pode começar a descrever uma solução que não é a solução certa do problema e vai perder tempo da entrevista e o entrevistador não vai conseguir te guiar para o caminho certo porque ele não sabe o que ele já está fazendo. Então, nesse início da entrevista, os primeiros 5 a 10 minutos, você vai só fazer pergunta para esclarecer qual que é o problema, o que vocês estão querendo resolver durante a entrevista. Então, é bom vocês refazerem a pergunta para ver se entendeu, se faz sentido. Perguntar quais são, se for para escrever uma função, qual é o data type, quais são os parâmetros que essa função vai receber, o que ela vai retornar. Então, esclarecer tudo sobre a pergunta, pensar num pequeno exemplo para ter certeza que o comportamento da função é o que você realmente está pensando. E aí depois que você fez isso tudo, aí você começa a programar? Também não, espera. Você vai conversar com o entrevistador, vai dizer o que você acha que é uma boa solução. Você vai conversar com ele, propor diferentes abordagens, falar, olha, eu acho que dá para fazer uma solução usando tal estrutura de dados, fazendo tal abordagem, começando por aqui, fazendo tal coisa. Aí, depois disso, o entrevistador vai te dizer
vai te guiar, vai dizer se isso parece uma boa solução, ou então não, vamos pensar um pouco mais numa outra solução. Então é uma conversa. Rapidinho. O que o entrevistador está procurando saber durante a entrevista? O entrevistador ele quer saber se você tem conhecimento de estruturas de dados e de algoritmos. Então, é bom vocês saberem implementar estruturas de dados. Lá na frente eu vou falar mais quais são as estruturas de dados mais úteis para a entrevista. Eu vou passar também um livro que tem um material muito bom para estudar. Ele quer saber se você tem essas diferentes habilidades de resolver problema, quer saber se você, deparado com um problema, se você vai simplesmente falar não sei e desistir, ou se você vai tentar vários caminhos diferentes. O entrevistador quer saber se você consegue se comunicar, se você consegue explicar bem as suas ideias, se você consegue converter suas ideias em código e se você consegue depois explicar esse código em palavras para o seu entrevistador. E o que você não vai ver durante uma entrevista? Nunca vai ter um puzzle, um brain teaser, que é um problema que você tem que ter uma sacada. Se você não tiver, você não vai conseguir resolver de jeito nenhum. E se você tiver essa sacada, você consegue resolver bem facilmente o problema. Nunca vai ter isso. Sempre vai ser um problema com vários data points, vários pontos que o entrevistador vai conseguir analisar para depois escrever no relatório. Coisas que são interessantes de saber. As linguagens mais comuns no Google são Java e C++, mas você não precisa aprender Java e C++ só para fazer a entrevista. Você precisa saber uma linguagem de programação. Qual é a linguagem de programação? A que você se sente mais confortável, a que você tem mais experiência. Essa é a melhor linguagem de programação para fazer a entrevista. Quais são os algoritmos que você tem que saber? Tem que saber os algoritmos de ordenação, de busca binária, tem que saber um pouco de grafos. Depois eu vou passar o livro, que é muito bom. O Eduardo também vai passar algumas dicas. E é muito bom também fazer análise de complexidade de tempo e espaço, usando a notação de, por exemplo, odd, log n, dizer o quão eficiente é essa solução. E é bom saber recursão também. E as estruturas de dados que são bem úteis: listas, stacks, queues, hashmap, map, hashset, set e grafos, heaps. Eu vou passar depois o livro. E o que é bom fazer nas vésperas de entrevista para se preparar? Revisar a teoria dos livros, praticar bastante na sua linguagem de programação, a que você é mais forte, e praticar testar fazer entrevista de verdade mesmo. Então você junta com alguns amigos, alguns colegas que estão se preparando para fazer as entrevistas também, e pratiquem testar como seria uma entrevista. Então fazer em inglês mesmo, compartilhar um Google Doc ali para tentar simular como seria a entrevista. E durante a entrevista você vai ter 45 minutos. Então, é bom vocês terem um lugar bem silencioso, sem distração. E é bom ter também o computador onde vocês vão fazer a entrevista bem carregado, então conectado na tomada. E tenham um papel e caneta, se quiser rabiscar alguma solução, alguma coisa no início da entrevista. E fale sempre os seus pensamentos em voz alta para o entrevistador, porque isso vai ser muito útil a partir da comunicação, para o entrevistador saber o que você está pensando. Não fique com vergonha, não fique achando que eu estou pensando em uma solução boa. Não pense isso, porque já aconteceu algumas vezes de eu estar entrevistando e a pessoa está em silêncio. Aí eu não sei se ela está ali pensando, já sabe a solução, ou se ela travou, não tem ideia de para onde ir. Aí eu não sei se eu dou dica, o que eu faço. Então, o entrevistador vai acabar dando dicas se você ficar muito tempo sem falar nada. E o ideal é você resolver com menos dica, mas sempre fale o que você está pensando, porque o entrevistador vai conseguir te guiar. Se você não falar nada, se você ficar só
indo para um caminho que você acha que está certo e não está, o entrevistador não vai conseguir te ajudar, mas vai perder tempo. Então, sempre fale os pensamentos, não fique com vergonha de falar uma solução de força bruta, uma solução ruim, entre aspas, porque às vezes a melhor solução é a solução boa. Então não fiquem com vergonha de achar que não conseguiu pensar na solução otimal, porque às vezes a melhor solução realmente é uma solução que não é otimal. E não pesquisem a resposta da pergunta no Google. Então é isso. Vou sempre refazer a pergunta para ter certeza de que você entendeu. E sempre fazer essas perguntas para ter certeza, falar em voz alta. E outra coisa, terminou de escrever a sua solução, a sua função, você não é para chegar simplesmente, terminou de escrever, falou, terminei. Não, assim que você terminar, você vai revisar, vai passar linha por linha procurando erro de digitação, erro de lógica. Você vai pensar num pequeno exemplo para só ter certeza de que sua solução realmente está funcionando. E você vai fazer uma análise dessa sua solução. Vai ver a complexidade de tempo e espaço, vai dizer se você acha que dá para fazer de um jeito mais eficiente, usando uma estrutura de dados diferente, ou se esse é o melhor mesmo que dá para fazer. Você vai fazer essa análise e conversar com o entrevistador no final. Não é para só falar, terminei, porque o entrevistador fica sem saber se isso é o melhor possível, se ele vai achar que você não conseguiu pensar no exemplo, você achou que é só escrever isso, não precisa de teste nem nada. Então sempre teste no final com um exemplo. E depois eu vou falar mais uma dica. Se você quiser ficar em silêncio, precisar de um tempo para pensar, não tem problema nenhum, porque eu sei que é difícil ficar falando tudo que você está pensando e ficar falando enquanto está escrevendo, é um saco. Então, se você quiser um pouquinho de tempo para pensar, não tem problema nenhum, você pode falar para o entrevistador, poderia me dar uns 2, 3 minutos para pensar em silêncio? Aí é tranquilo, todo entrevistador vai te deixar fazer isso. Então pense mais na entrevista como uma conversa, menos como uma entrevista. E preste atenção no que o entrevistador está falando, porque ele pode estar te dando uma dica. E se ele ficar te perguntando, tem certeza de que esse é o melhor caminho? Tem certeza mesmo? Então, provavelmente é uma dica. Não vai acontecer de ter pegadinha, o entrevistador querer te levar para o caminho errado. Não é assim. Vai querer te ajudar. E agora falar um pouco dos erros mais comuns que a galera faz. Esse é o que eu já falei, que é começar direto a escrever código, porque às vezes as perguntas são ambíguas de propósito, para o entrevistador saber se você vai realmente clarificar o que você tem que fazer antes de começar a escrever. E mesmo que você consiga acertar o que o entrevistador quer e escreva direto, o entrevistador vai ficar na dúvida, como é que você conseguiu chegar nessa solução sem clarificar nem nada? Ele vai ficar achando, será que essa questão vazou e alguém estava passando cola nesse candidato? Então, o entrevistador está menos interessado em saber se você sabe a resposta certa, mas em como você chega nessa resposta. Sempre mencione, faça teste, pense num exemplo antes de escrever a função e depois de escrever a função também, teste. Pense no edge case. O que é um caso de edge? Quando, por exemplo, você escreveu uma função, aí você recebe como argumento uma entrada que você não estava esperando. Por exemplo, se a sua função recebe uma string, o que acontece se você receber uma string vazia? Ou você receber um nulo? Só de você mostrar para o entrevistador que você pensou nesses casos, que não são os casos usuais, você já ganha alguns pontos. E analise a complexidade do espaço e tempo da sua solução, veja o quão eficiente converse se dá para melhorar, se não dá. E não perca tempo com muitos exemplos. Não é para ficar, 15 minutos fazendo um monte de exemplo para ver se está certo ou não. Só um exemplo curto já está bom. E posso escrever pseudocódigo para entrevista? Não. Na verdade, no início pode, se você quiser só expulsar uma ideia, falar
um pouco sobre essa solução, mas agora, na solução mesmo, tem que usar uma linguagem de programação, porque o entrevistador quer saber se você sabe pelo menos uma linguagem. E outro erro comum é você começar a otimizar logo no início. Bom, isso, começar a otimizar muito do início. Às vezes não é a melhor coisa a fazer. Se você só conseguiu pensar numa solução de força bruta, uma solução que não é mais eficiente, não tenha vergonha de falar, porque às vezes é uma pergunta muito difícil mesmo e a maioria dos candidatos só vai conseguir chegar nessa solução. Então, não fique com vergonha achando que essa solução é muito ruim, eu tenho que melhorar ela antes de falar para o entrevistador. Não, você primeiro fala a solução que você pensou e depois vai falando como melhorar, ou então se não souber, o entrevistador vai te guiando para melhorar essa solução. E agora, mais dicas. Escreva um código legível, porque todo código que você escrever vai ficar disponível depois para o entrevistador escrever o relatório, que vai ser lido pelo comitê de contratação, e esse código também vai ficar... o entrevistador vai ver esse código enquanto você está escrevendo. E como o código fica no Google Doc, esse código não vai rodar, não vai ter nada compilando ele. Então, quem vai fazer essa compilação de cabeça é o entrevistador. Então, tente facilitar a vida dessa pessoa. Então, escreva um código com nomes de variáveis que façam sentido, com nomes de função, que dê para entender o que cada pedaço do seu código faz. E isso é um pouco do que eu já falei, não tem problema não saber a melhor solução de primeira. Você vai falando a solução que você achar, então, e você vai numa conversa, vai seguindo as dicas até chegar numa solução. E não tem problema você não chegar na melhor solução possível, porque às vezes a pergunta é realmente muito difícil, nenhum candidato vai conseguir chegar na melhor possível, mas pelo menos vai ter vários pontos na entrevista em que o entrevistador vai conseguir ver sua abordagem de problemas e o que você fez para resolver, que vão contar pontos na hora do relatório. E que mais? Não precisa ficar nervoso. Eu sei, é difícil não ficar nervoso, mas não fique nervoso. E não tem problema também mandar mal em uma entrevista, porque vão ter outras entrevistas. Né? O processo são várias entrevistas. Então, o comitê ele vai ver o relatório, então mesmo que você mande mal em uma e tenha mandado bem nas outras, o pessoal vai entender isso. Pode ser que num dia você estava mal, então não fiquem nervosos assim, depois de passar uma entrevista, mandei mal nessa, não tem mais chance nenhuma nas outras. Não é assim, vai até o final. E não tem problema nenhum vocês não saberem a sintaxe correta exatamente da linguagem. Por exemplo, você sabe que tem um método de uma biblioteca, um método pronto que te dá o que você quer, mas você não lembra exatamente como se escreve. Você pode falar isso, pode assumir que tem uma função pronta que faz isso. Por exemplo, você pode falar para o entrevistador assim: eu sei que no Python tem um método, uma função que me dá, que pega os caracteres numa lista e transforma numa string, mas eu não lembro exatamente como que é. Então vamos supor que é essa função daqui. Então não tem problema nenhum, porque isso é um negócio que você acharia muito fácil na internet pesquisando, mas não é para pesquisar durante a entrevista. Então você vai falar, supõe que você já tem isso pronto e continua. Que mais? É bom também você modularizar o código. Se você conseguir dividir o seu problema em problemas menores, e aí você é bom porque você consegue discutir como resolver o problema como um todo, e depois você pensa na implementação das pequenas funções que vão te ajudar. Isso é bom porque se acabar o tempo da entrevista, pelo menos o entrevistador sabe que você conseguiu pensar na solução total, na solução geral do negócio, ficou só faltando implementar os detalhes.
E às vezes o entrevistador não quer saber se você sabe implementar os detalhes, porque às vezes os detalhes são bem fáceis. É só achar o máximo de uma lista ou alguma coisa assim, que o entrevistador está menos interessado nisso e mais em se você consegue resolver o problema geral. Então, você não precisa perder tempo implementando coisas simples. Você pode falar, suponho que tem essa função aqui que me dá o máximo de uma lista. Se você quiser, eu implemento ela depois. Aí o entrevistador muito provavelmente vai dizer, tudo bem, tranquilo. Se quiser, às vezes pode ter um entrevistador que peça para você implementar no final, mas é isso, vale a pena você modularizar, separar o seu código. E é isso. Não tem atalho, é só praticar muito, ler, reler a teoria, praticar entrevista com os amigos. Eu fiz várias, o Dudu fez 13 entrevistas, a gente fez um monte de entrevista para praticar.